Grandes baleias vêm acumulando Bitcoin nos últimos dias, enquanto as sardinhas elas estão vendendo, enquanto as sardinhas estão entregando seu supply para esses players. E essas baleias elas estão manipulando o mercado, porque elas estão fazendo de tudo para tirar aqueles satoshis que você tem. Afinal de contas, o intuito dessas baleias é simplesmente ela ficar com todo o supply do Bitcoin, porque ele é limitado, só temos 21 milhões. Bom, essa é a narrativa que eu venho escutando nos últimos dias e na análise de hoje a gente vai analisar a carteira dessas baleias e a gente vai entender se realmente são as sardinhas que estão vendendo e elas estão realmente manipulando o mercado. Porque assim, olhando para dados, a gente consegue entender o que realmente está acontecendo e podemos tomar uma boa decisão. Bom, Guiteles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver o gráfico das baleias, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente olha para esse gráfico aqui, e isso daqui está circulando muito, principalmente nas redes como o Twitter, né? Aonde tem aquelas pessoas que acreditam que elas vão conseguir fazer uma boa análise pegando análise de outras pessoas dentro do Twitter. Bom, quando a gente olha para esse indicador aqui, a gente está vendo um aumento da quantidade de bitcoins nesse grupo de carteiras, que são as carteiras de 100 a 1000 bitcoins. E a narrativa que se fala muito é que essas baleias elas estão acumulando a maior quantidade de bitcoins o possível, porque a gente vai estender o ciclo. Nós teremos uma alta estendida, o ciclo ele ainda não acabou e nós vamos buscar um novo patamar de preço. Olha só. Primeiro ponto é que essas pessoas elas não acreditam que nós estamos em um bear market já. Elas não se tocaram que os 125 mil dólares ele foi o topo cíclico que nós formamos dessa movimentação de alta que nós temos. E que agora nós vamos buscar uma fase de capitulação. Já expliquei para você que é mais fácil você aceitar que nós estamos em um bear market e trabalhar com estratégias para um bear market do que você simplesmente acreditar em um bull market e trabalhar com estratégias para bull market. Bom, realmente essas carteiras aqui de 100 a 1000 bitcoins, elas estão crescendo, a gente está vendo um aumento da quantidade de bitcoins nessas carteiras. Só que o que as pessoas não te contam é que esse supply aqui ele está aumentando porque as carteiras superiores elas estão distribuindo. Então é uma leve consequência. Quando uma carteira que ela tem de 1000 a 10 mil bitcoins, e vamos falar que se o cara tem 1001 bitcoin, ele já estaria na linha vermelha, se ele vendesse 2 bitcoins, por exemplo, ele vai passar para a linha laranja, porque ele vai descer para o grupo de entidades abaixo, que é de 100 a 1000 bitcoins. E quando a gente vê o que está acontecendo é que as carteiras superiores elas estão vendendo e por conta disso as carteiras inferiores elas estão subindo. Obviamente que se você olhar isso daqui de maneira isolada no Twitter, e aqui está o ponto da questão, por que eu recomendo que você não vá no Twitter buscar uma análise. Porque o primeiro ponto é que você está vendo um print, você não sabe se aquele print é verdadeiro ou falso. Você não está vendo o dado atualizado na sua frente. E segundo ponto é que você está lendo uma legenda de uma pessoa que escreveu talvez um viés de informação com um intuito ali que você não sabe qual que é aquele intuito. Por isso que eu, Guiteles, jamais analisei o mercado trazendo para você prints de Twitter. Olha só, cara, se você se acha um analista olhando para Twitter, pegando gráficos e análises de outra pessoa, na verdade o que você está fazendo é lendo e sendo um papagaio de um outro analista. Se você realmente quer analisar os dados e trazer essa informação para outras pessoas, você precisa contratar as plataformas, você precisa ter os dados para você realmente analisar aquilo sem um viés de informação e depois você repassar isso daqui. Por isso, até mesmo que eu não utilizo o Twitter para transmitir essas minhas informações, porque eu sou um pouco contra essa rede. Bom, quando a gente não contra a rede em si, né, Twitter, X, não contra o aplicativo em si, mas para transmissão de conteúdo lá dentro. Bom, entendendo isso daqui, a gente sabe que é normal essas carteiras aumentarem, porque as outras elas estão diminuindo. Se a gente for colocar na balança ali a partir dos 100 bitcoins, né, que é o que nós estamos analisando aqui, de 100 a 1000 bitcoins e de 1000 a 10 mil, a gente pode colocar a partir de 100. Se a gente colocar a partir de 100, a gente pega o consolidado dessas carteiras. E quando a gente olha para esse consolidado, a gente está vendo uma distribuição nos últimos dias acontecendo dessas carteiras aqui.
Mas uma dica que eu te dou é não olhe para grupos de carteira para você poder tomar uma decisão de compra ou de venda. Olha só, existe um grupo de carteiras que ele é mais preciso para esse ciclo e saiba que cada ciclo a gente vai ter um grupo de carteiras diferente. O grupo de carteiras que mais representou essas últimas movimentações foram as de 10 a 100 Bitcoin. Veja que foi quem mostrou a distribuição do topo passado, quem mostrou a acumulação do fundo passado. E quando a gente olha aqui para esse período que nós estamos vivenciando, é uma carteira que começou, um grupo de entidades que começou com distribuição lá por volta de janeiro de 2024. O Bitcoin ainda tinha muito para poder subir, a gente ainda estava em 40 mil dólares, mas a gente vê que esse grupo de carteira veio distribuindo ao longo desse ciclo. Só que a gente não utiliza as carteiras em si para a gente poder tomar uma decisão de compra e de venda. Olha só, esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Em cima desse patrimônio aqui, não tem decisões em cima de carteiras. O que as baleias elas estão fazendo? Sabe aquele grupo de Telegram que tem as movimentações das baleias? Baleia não sei o que, transferiu não sei quanto para a corretora. Corretora XYZ teve um saque de não sei... Isso não funciona para você poder tomar uma decisão de compra ou de venda. Porque você só está olhando uma foto de um vídeo muito longo. E saiba que somente com aquela informação você não consegue tomar uma decisão precisa. Você precisa fazer uma análise em outros dados, não em cima de carteiras. Você olha as carteiras ali para acompanhar. Por exemplo, eu, Gui Teles, não vou utilizar grupos de carteiras para poder tomar a decisão. Estou te explicando que a de 10 a 100 bitcoins é que mais representa, mas eu não utilizo ela para poder tomar a decisão. Eu vou olhar ali para as entidades no consolidado e não de maneira separada. Eu prefiro olhar para os investidores de longo prazo e entender o comportamento geral desses investidores. E aqui, não me importa se o cara tem 1 Bitcoin, 100 Bitcoins ou 1000 Bitcoin. Se esse cara ele entendeu como que funciona o ciclo do mercado, não é porque ele tem apenas 1 Bitcoin que ele não é uma pessoa que eu não deva respeitar, que eu só vou respeitar o cara que tem 1000 Bitcoins. Às vezes o cara que tem 1000 Bitcoins acabou de entrar no mercado, é um bilionário que está brincando, que não conhece de ciclo de mercado, não entende nada sobre o Bitcoin, mas ele tem muito dinheiro e quis colocar esse capital para dentro. Só que quando a gente olha o cara com 1 Bitcoin, por exemplo, ele é um cara que sabe muito bem como lidar com o ciclo, compra no fundo, vende no topo, sempre está se desfazendo das suas posições no momento certo, reacumulando, construindo um patrimônio. Então, a quantidade de dinheiro não é o que dita se você é uma sardinha ou se você é um player inteligente. O que dita se você é uma sardinha ou um player inteligente é o seu mindset, é as suas estratégias, como que você se comporta no mercado. Eu já vi pessoas com R$1.000 operando muito melhor do que pessoas com R$1 milhão, por exemplo. Eu já vi vários milionários fazendo cagada, perdendo muito dinheiro dentro do mercado cripto por conta de amadorismo. Então, quantidade de dinheiro não representa o seu conhecimento. Então, não utilize as carteiras para poder tomar decisão. Agora, se a gente olha para os grupos de entidade e entende que os investidores de longo prazo são pessoas de respeito, a gente vê que esses caras eles estão distribuindo nos últimos dias. E a distribuição desses caras elas foram iniciadas em julho de 2025, quando o Bitcoin estava lá nos 117 mil dólares. Uma distribuição bem acentuada acontecendo nos últimos dias. Essas distribuições é o que elas marcam as grandes realizações de lucro, tá? Veja que se a gente olhar aqui, por exemplo, para março de 2024, a gente vai ver uma grande distribuição no investidor de longo prazo. Quando a gente olha para a realização de lucro, altas realizações de lucro acontecendo. Se a gente volta ali para 2024, finalzinho 2025, a gente também vai ver distribuição desses caras, alta realização de lucro. Então aqui está um grupo de entidade de respeito e não simplesmente olhando para uma carteira isoladamente acreditando que as baleias estão acumulando e por conta disso aqui você vai simplesmente conseguir fazer dinheiro dentro desse mercado também. Mas lembrando, a carteira Rumo ao Milhão, ela tem esse patrimônio não seguindo o que as carteiras elas estão fazendo, mas seguindo a lei da oferta e da demanda.
E quando eu tive essa sacada, foi uma grande mudança na minha vida financeira e também nas minhas análises. Olha só, eu já fui um cara que entrava ali dentro do mercado, comprava e vendia, se alavancava, não entendia o que estava fazendo, olhava para o price action, acreditava que uma linha ela ia ser uma região de suporte, uma de resistência, aquilo ia ser respeitável do forever. Eu comprava o ativo caía em seguida, eu vendia, o ativo subia, eu já fui esse cara também. Eu já descobri a análise on-chain, achei que todos esses dados eles fossem surpreendentes, porque se eu conseguisse analisar as carteiras, se eu conseguisse traquear as baleias, eu iria enriquecer e eu iria ter excelentes decisões. Eu já fui o cara que passei horas dentro do Twitter também, dentro do X, dentro do Telegram, vendo outros players analisando o mercado, tentando tomar uma decisão. Mas, na real, eu comecei a enriquecer desde quando eu entendi a lei da oferta e da demanda. Sem demanda por um ativo com mais oferta em circulação, preço para baixo. O contrário, preço para cima. Isso significa que quando a gente analisa a lei da oferta e da demanda, é a melhor coisa que a gente faz. Realizações de lucro, lei da oferta e da demanda. Realizações de prejuízo, lei da oferta e da demanda. Investidor de longo prazo, lei da oferta e da demanda. E através disso, a carteira Rumo ao Milhão, ela toma decisões em cima da lei da oferta e da demanda. Então, quando eu for tomar uma decisão de compra e de venda, não é em relação ao que as carteiras estão fazendo, mas sim em relação a qual cenário nós estamos. Estamos com a demanda positiva ou negativa? Estamos com uma diminuição da demanda em relação ao topo anterior ou estamos com um aumento da demanda em relação ao topo anterior? Estamos em um cenário negativo ao ponto de bear market ou estamos em um cenário positivo ao ponto de bull market? Quando a gente olha para o capital, ele está rotacionando para as altcoins ou ele está saindo das altcoins? Porque se ele estiver saindo das altcoins, não tem por que eu estar nesse ativo. Se ele estiver saindo do Ether, não tem por que eu estar nesse ativo. Se ele está indo para ouro, tem por que eu estar nesse ativo. Se o capital ele está saindo do Bitcoin, significa que ele está rotacionando para as stablecoins, lei da oferta e da demanda. Simples assim. Quando você passa a entender o jogo da lei da oferta e da demanda, você para de buscar por esses pontos mágicos do mercado. O preço mais caro, o preço mais barato, o pivô de baixa para definir se nós estamos em bear market, o pivô de alta para definir se nós estamos em bull market, a média de não sei quantos períodos para saber se já reverteu a tendência no longo prazo ou não, simplesmente lei da oferta e da demanda. Obviamente a gente utiliza várias técnicas ao longo do nosso dia, por exemplo, como as médias móveis, como o pivô de baixa, para a gente poder tomar decisões de trade. Mas entenda que o que dita o ciclo do mercado é a lei da oferta e da demanda. Não é o achismo, não é acreditar que Bitcoin vai voltar para 200 mil dólares porque o Fed vai começar a injetar dinheiro na economia, porque a taxa de juros ela está caindo, porque Donald Trump está falando alguma coisa. Se a gente olha para os dados e a demanda ela continua negativa, a nossa visão ela deve ser negativa e não positiva. Se você começar a se comportar dessa maneira no mercado, meu caro, pode ter certeza que você tem a fórmula para ter um patrimônio igual a esse meu. Você acredita que isso daqui é um erro? Compara a sua carteira com a minha. Se você tiver um gráfico mais bonito do que esse patrimônio aqui da carteira Rumo ao Milhão, continua fazendo o que você está fazendo, porque está dando certo. Se você está analisando no Twitter, vendo essas imagens, passando uma hora vendo Jeremy Powell falar ali no seu pronunciamento, e você tem mais resultados do que eu, um patrimônio acumulado maior do que eu, continua fazendo o que você está fazendo, porque está dando certo. Simples assim. Você não precisa mudar as suas estratégias. Agora, se você não tem um patrimônio igual a esse, se você tem um patrimônio volátil, que é aquele tô rico, tô pobre, onde você lucra, do nada você devolve tudo, você entra no prejuízo, aonde um dia você está feliz, outro dia você está extremamente desesperado, nervoso porque o mercado está caindo, aonde você olha num consolidado e você está no 0 a 0. Se você é esse segundo caso, sim, escute aquilo que eu estou falando, porque eu tenho uma estratégia que ela pode te ajudar. Agora, se você está no primeiro cenário, simplesmente continue fazendo. Inclusive, se você tem um resultado melhor do que eu recomendo que você economize o seu tempo e não fique assistindo vídeos no YouTube, porque você tem uma excelente estratégia, excelentes resultados. Apenas continue a sua estratégia. Mas você tem que entender que a gente ir contra a lei da oferta e da demanda é muito complexo no Bitcoin. Por que eu bato na tecla que nós estamos em bear market?
Porque a demanda ela está negativa. Simples assim. Se a demanda voltar a ficar positiva, eu volto a falar que nós estamos em bull market. E isso daqui não importa qual preço nós estaremos, não importa qual que é a minha visão, se o ciclo vai demorar 4 anos, 2 meses, 8 meses, eu não sei quanto tempo vai levar. O que eu sei é que nós estamos em bear market. A demanda ela está negativa. A gente está em região de alto risco, que são essas regiões vermelhas aqui, aonde dentro dessa região a gente só deve tradear os ativos e não holdar os ativos. Entendendo isso, olhando para o curto prazo, a gente pode entender se estamos em uma região de oportunidade ou não. Olha só, quando a gente olha para aquele meu indicador de preço justo, e a gente tem ele aqui para alguns ativos, a gente viu que Bitcoin bateu ali entre a linha dourada e a linha roxa. Eu decidi não tomar decisões de entrada aqui recentemente, a gente já vai explicar isso dentro do Price Action. A gente olha para Ether também, bateu lá na linha dourada, Solana está próximo ali da linha dourada e Link na linha dourada. Ou seja, o mercado ele acaba estando em uma região de preço barato. Quando a gente vai para o Price Action do Bitcoin, olha só, eu não estou operando o Bitcoin desde a última saída da carteira rumo ao milhão, que aconteceu exatamente nesse topo. Lembre-se que na carteira rumo ao milhão nós compramos ali nos 84, nós vendemos no Stop Gain aqui nessa região, nós recompramos nos 86, 87 e nós vendemos mais uma vez em Stop Gain dentro dessa região. De lá para cá, eu não tomei decisões de entrada, porque a pressão de venda ela está muito intensa e muitas coisas estão acontecendo aqui. Olha esse candle que foi um candle que ele iniciou com um dia de alto interesse comprador, o dia não, né? As horas, e em seguida a gente devolveu tudo. Na data de ontem, a gente também teve sinais de alta pressão compradora e em seguida a gente devolveu tudo. Isso porque nós estamos em uma região extremamente complexa, não é uma região de manipulação. Não tem ninguém tentando pegar os seus centavos, ao menos que você tenha se alavancado e entregado todas essas informações para a corretora. Mas se você está operando a conta spot, não tem ninguém querendo pegar os seus centavos nas operações, nem os seus milhares, nem dezenas de milhares de reais. Entenda que o mercado ele é composto por vários players e muitos players estão em situação de querer se desfazer das suas posições, seja ela em prejuízo ou seja ela em lucro. É uma região onde o sentimento ele não está favorável. As pessoas estão dia após dia desacreditando da alta do Bitcoin. Por conta disso, é comum a gente ver grandes movimentações de alta dessa maneira. O que acontece é que a gente olha para o Price Action e a gente vê que as altas elas estão sendo com baixo volume e as quedas com alto volume. Isso daqui nos traz uma região de alta incerteza. A gente pode ficar fora dessa região. Lembre-se, tomar uma decisão de não operar também é uma estratégia. E desde esse ponto aqui eu tomei uma decisão de não operar. Estou aguardando um sinal mais claro de entrada dentro do Bitcoin. Se a gente olhar para a movimentação das últimas horas, nós estamos tentando retomar uma tendência de alta dentro dos gráficos interdiários. Nós rompemos a média de 200 períodos dentro de um gráfico de 15 minutos, nós fizemos um pivô de alta aqui e pode ser que dessa vez a gente venha conseguir se sustentar acima da média de 200 períodos num gráfico de 15 minutos. Porque as duas últimas vezes que nós rompemos ela foi de uma maneira bem expressiva, onde a gente fez um rompimento e devolveu tudo em seguida. Fez um rompimento, devolveu tudo em seguida. Dessa vez a gente está subindo um pouco mais de consistência e sem tanta euforia. Mas eu preciso aguardar mais um pouco, eu preciso aguardar mais informações. Por mais que eu pague mais caro no ativo, que eu venha recomprar o ativo aqui em cima, tá tudo bem. Por que está tudo bem? Porque a carteira rumo ao milhão, ela vendeu lá no 120 no dia 6 de outubro, antes da queda do dia 10, e nós só estamos tradando o ativo ao longo desse período. Surfando movimentações de alta, surfando rallies de alta, como nós surfamos 2 vezes aqui, então a gente está mais do que no lucro. Temos espaço para guardar mais um pouco. Essa é a importância de você ter um time certo para comprar e um time certo para vender. Porque você não precisa ceder nem para o FOMO, nem para o pânico, porque você entende a estratégia, entende o que está acontecendo. Se nós estamos vendidos desde lá de cima, significa que nós estamos à frente do mercado. E o melhor, a gente vem lucrando ao longo desse período. Olha só, a gente vendeu
Nossa última venda foi ali por volta do dia 6, dia 6 não, foi por volta do dia 7, foi dentro dessa região aqui, ó, do 120. Se a gente olhar para a carteira rumo ao milhão, ali desde o dia 7, desde o dia 6, que foi o topo histórico do Bitcoin, vejo que o nosso patrimônio ele continua subindo. Isso porque a gente está utilizando estratégias adequadas, como se nós estivéssemos vivenciando o maior dos bear markets que vem pela frente. A partir do momento que os dados reverterem, que as tendências reverterem, a gente volta para o jogo e volta a falar de bull market. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai seguir dessa maneira. Por quê? Está dando lucro, está trazendo resultados positivos para dentro da carteira rumo ao milhão. E caso você queira copiar e colar todas as minhas decisões de dentro da carteira rumo ao milhão, caso você queira ter acesso a essa carteira que eu, Gui Teles, faço o gerenciamento, as estratégias, tomo todas as decisões e você só copia e cola, eu vou te mandar uma mensagem na tela do seu celular com aquilo que eu vou fazer e você só precisa copiar e colar. Dessa maneira você terá os mesmos resultados que eu. Estou falando que você vai fazer 1000%, 10 vezes de multiplicação, ou que você vai chegar no seu milhão nos próximos meses? Obviamente que não, porque isso não vai acontecer. Agora, se você quer uma estratégia sólida e consistente, olha para esse gráfico aqui e entenda qual que é a palavra consistência. Isso daqui é o resultado da carteira dos últimos anos. Todas as decisões, todos os erros e todos os acertos também estão aqui dentro. Eu tenho 100% de assertividade? Não, mas você pode ter certeza que no longo prazo eu sei fazer dinheiro, porque dentro da carteira rumo ao milhão, nós ganhamos de balde e devolvemos de colher. Se você quiser ter acesso a todas essas decisões, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te expliquei o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui, dentro do meu app exclusivo, onde você só precisa copiar e colar essa minha decisão para que você tenha o mesmo resultado que eu. Aqui abaixo tem print de alguns clientes com os resultados dessas pessoas que vêm seguindo a carteira rumo ao milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Para mim, Bitcoin ele segue dentro de uma região complexa, no trade zone, aonde eu espero novas oportunidades. Obviamente que durante esse período eu estou direcionando capital para outro local, para outros ativos. Caso você queira saber, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Utilizar carteiras para poder tomar decisão de compra e de venda é um grande erro, porque isso não vai te ajudar a enriquecer. Inclusive, você estará andando no sentido oposto do mercado, principalmente se você estiver analisando print de Twitter, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lhe desejo um excelente final de semana, um forte abraço e eu vejo você de volta na segunda-feira ou ao longo do final de semana dentro da carteira rumo ao milhão. Forte abraço, tamo junto e valeu!